E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo pro canal. Vamos dar uma passadinha nas trades que rolaram hoje no EuroSD. E vamos começar aqui com o gráfico mensal, para vocês entenderem um pouco da minha linha de raciocínio e por que de algumas coisas que eu estava pensando que aconteceu, mas na verdade eram outras. Mas eu acho que mostrando aqui vocês vão entender melhor. Vamos aqui começar do gráfico semanal. Eu sei que é um time muito grande, mas vai ficar bacana de ilustrar. O preço deu esse rompimento, né, de estrutura, então a gente estava com esse range aqui do gráfico semanal, e aí qual a expectativa do movimento, né? A expectativa do movimento é fazer o pullback e continuar o movimento de baixa. Mas aqui nesse ponto ele só fez um sweep, fez um sweep desse fundo, não fechou abaixo, então o topo vira liquidez. Foi o que aconteceu. O preço deu um movimento rápido, consumindo a liquidez, e aí tinha uma zona de demanda. O preço testou a zona de demanda, fez um choque, tentou romper o topo, não conseguiu. E aí qual a expectativa do movimento aqui, né? Ele fez um novo choque aqui, e a expectativa do movimento é cair. Só que o que ele fez aqui, ó? Ele testou a zona de demanda e não continuou o movimento de queda, né? Claro, é um gráfico semanal, ele pode vir rasgando, com certeza. Mas, na minha percepção, ele parou aqui nessa zona, né? Como o preço tinha parado nessa. E aí, se a gente for no gráfico semanal, ele fez um choque, na minha percepção. Deixa eu só alterar aqui. Bom, na minha percepção, ele fez um choque no gráfico semanal. Por quê? Ele consumiu a mínima do movimento, consumiu a máxima com esse candle aqui. Parece que não foi, mas para mim foi, né? Ó, a partir do momento que ele viola a máxima, para mim já considero como uma mudança de caráter. Nesse caso aqui, não dá para ver. Aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um quadrado aqui, não deu. Mas tá vendo aqui esse paviozinho, ele violou a máxima do candle anterior. Então, para mim, a mudança foi aqui, do semanal. Então, mensal e semanal, na minha opinião, tá alta. Claro, tem tempos gráficos altos. E se eu estiver falando besteira, vocês deixam aí nos comentários. Mas essa foi o que eu estava pensando, né? E, e no gráfico diário, o gráfico diário também fez uma mudança. Deixa eu só alterar aqui. Para mim, no gráfico diário também fez um choque. Aqui, a partir desse movimento, né? O preço tentou romper e já com o movimento V-shape ele violou essa máxima aqui do movimento, né? Então, mensal, semanal e diário é alta, na minha opinião. E vamos aqui no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, ele teve a primeira mudança de estrutura aqui, né? Ele fez a primeira mudança de estrutura aqui, no gráfico de 4 horas. Então, o diário alta e o 4 horas estava em baixa. Então, o gráfico de 4 horas tá fazendo pullback do diário. E aí a gente não sabe até onde é esse pullback. Então, para mim, o gráfico de 4 horas só está fazendo pullback do diário. E aí a gente tem essas regiões marcadas. Aí se a gente traçar uma Fibonacci, temos a região de 50% do movimento. Também temos o extremo do movimento, que seria este aqui. Aqui embaixo não tenho muita coisa para marcar. Não tenho nada visível, né, para marcar. Na minha opinião, esse movimento aqui está mais interessante. E este aqui, né, porque devido a uma notícia que deu
ele deu esse push para cima, né? E agora o 4 horas está fazendo pullback, um pullback ridículo, muito feio, muito. Não vou falar escroto, porque é uma palavra feia, mas tá ridículo esse pullback, né? Tá trollando muito a operar aqui dentro, né? Então, o 4 horas, para mim, ele fez a mudança aqui, a primeira mudança, fez o movimento de baixa, rompendo fundos, né? E aí, aqui, para mim, não rompeu o fundo, então, nesse ponto aqui, que não rompeu o fundo, o topo virou liquidez. Então, a gente tinha toda essa liquidez para ser consumida. E aí, os smart money, os Financial, acho que o pessoal chama assim, usou de uma notícia para consumir a liquidez. Um movimento muito, muito forte, né? Ó. Ele consumiu a máxima do candle, consumiu a mínima do movimento, né? Máxima e mínima do movimento, praticamente com um candle só de 4 horas, né? Então, um movimento mega agressivo. E para mim, o 4 horas virou de novo vendedor, né? Ele já estava, aliás, vendedor. Nesse ponto, ele rompeu, mas foi uma estrutura interna, porque para mim ver um movimento vendedor, né, um movimento comprador, aliás, se ele tivesse rompido acima, né, então para mim o 4 horas seria alta, mas ele não rompeu, né, não fechou acima. Isso aqui para mim não é um rompimento de estrutura, só foi um consumo de liquidez devido a ter liquidez aqui interna, né, para ser consumida. Então 4 horas é queda, como a gente havia dito. Então eu até marquei aqui, 4 horas fez um choque e 15 minutos fez um choque. Os gráficos de 4 horas e 15 minutos estão alinhados. As trades de venda serão mais lucrativas. Isso é fato, né, que as trades a favor da tendência são muito mais lucrativas do que contra. Vocês podem ver, essa semana toda praticamente o preço ficou só fazendo poucos movimentos, e quem fez scalper se deu bem, e quem tentou buscar alvos longos se ferrou, para ser mais específico. Então, vamos aqui no gráfico de 15. No gráfico de 15, a minha estrutura de 15 minutos era essa. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Depois que o preço faz um choque aqui de 4 horas, nesse ponto aqui, deixa eu aproximar o gráfico. Vamos lá. Nesse ponto aqui, o preço fez um choque de 15. Depois que ele fez o choque de 15, ele rompeu essa estrutura, rompeu esta, rompeu essa. E aí, qual é a expectativa do movimento? A expectativa do movimento é o preço fazer o pullback e continuar o movimento de queda. Nesse caso aqui, ele fez o movimento de pullback, fez a continuação, rompendo o último fundo, só que praticamente ele voltou tudo, né? Então, nesse momento, o gráfico virou comprador, e depois ele perdeu a mínima desse movimento aqui. Então, depois que ele perdeu essa mínima, virou vendedor de novo. Então, a gente estava trabalhando dentro desse range primário aqui, né? E depois, de fato, ele consegue romper este fundo aqui, né? Confirmando que esse era o topo do range. Só que, olha como esse movimento foi ridículo, né? De pullback. Né? Na verdade, como foi ridículo esse movimento de continuação do preço, né? Tava muito feio, tava muito estranho, tipo, dando operações, uma hora tava comprado, outra hora tava vendido, muito choque de M1 aqui, muito choque de M1, vou ser bem sincero, eu não operei muito, eu vendi aqui,
e fiquei posicionado nessa aqui. Fiz algumas operações aqui dentro, mas o euro estava muito complicado, né? Tipo, para quem é experiente se deu bem, mas para quem não, com certeza ou quebrou conta ou saiu negativo, porque estava muito difícil para operar. E aí depois que o preço rompe esse fundo aqui, então a gente tinha essa máxima e essa mínima do movimento. Aqui é o movimento de continuação. Esse movimento aqui não foi rápido, porque geralmente o movimento de continuação do preço é rápido, né? Não é lento assim, não demora muito. Geralmente ele vai numa paulada só. O pullback que é rápido, né? Que é lento, aliás. Que nesse aqui, ó. Nesse caso aqui foi o pullback dessa pernada aqui. Se a gente for ver aqui, estava trabalhando dentro desse range aqui, do 15 minutos. E agora fez o pullback, né? E aí qual é a expectativa do movimento? É romper o fundo. Só que ele ainda demorou muito para romper esse fundo, né? Ele testou esse sell to buy, voltou lá na zona aqui para ser mitigado alguma coisa e fez um movimento rápido, né? Mas os big players aproveitaram esse movimento para vir mitigar todo essa linha de tendência aqui, né? Então fez esse movimento V-shape aqui. Então tá que ele fez um movimento muito rápido, né? Ele subiu e já desceu com força, rompendo esse último fundo aqui, né? Deixa eu ver se foi rompimento mesmo. Na verdade ele não rompeu, ele só fez uma captura de liquidez. E aí hoje eu não olhei o euro, vou ser bem sincero para vocês. Estava de olho no GBP. Eu estou tentando aprimorar a minha leitura no GBP. Então só fiquei de olho nele, não olhei o euro. Mas as operações que eu achei mais bacana de hoje... desculpa. As operações que eu achei mais bacana de hoje foi as vendedoras. E aí, vamos olhar aqui. Depois que o preço fechou a sessão asiática, né, ele fez um sweep na sessão asiática. Geralmente, a sessão asiática vai ser liquidada ou em cima ou embaixo. Hoje foi embaixo, aqui vocês podem ver. Só consumiu a mínima aqui. Eu não achei nada de interessante aqui. Provavelmente está algum time de segundos ou de 1 minuto. Desculpa. Mas eu não vi nada aqui de interessante, só foi um imbalance. Ele chegou nos 50% do imbalance. E aqui foi o movimento de pullback do preço. Por que eu escolhi essa região aqui? Né? Porque se a gente for olhar, a gente tinha essa zona de demanda do preço. Vou colocar aqui. A gente teve essa demanda, o preço fez um flip aqui, na verdade, né? Fez um flip dessa demanda. O preço subiu, testou a demanda, teve uma reação. Essa reação foi fraca. E aí, essa outra demanda aqui interna foi rompida, né? Foi só um sweep dela, na verdade. Aí o preço fez um movimento de pullback. E aí ele fez um sweep do candle anterior. Então eu escolhi essa região aqui. E aí o preço foi lá, acho que está nas minhas anotações, se eu não me engano. Eu fiz umas anotações ontem antes de dormir. E aí poderia ser um potencial alvo, né, desse movimento aqui. E foi o que aconteceu, o preço foi lá. E aí, quando o preço chegou, provavelmente deu alguma entrada no minuto. Vamos ver aqui. Antes do choque. Não deu entrada no minuto. Consumiu máxima. Deu uma entrada aqui meio cabulosa. Deu uma entrada assim. Consumiu a máxima, a mínima. Só que tinha que estar com a visão bem águia aqui, né? Provavelmente no segundo dá pra ver melhor. Mas a entrada foi aqui. Stop
acima da região, 27 pontos, tá bom? Que o preço poderia vir subir aqui. Mas vamos continuar com o raciocínio aqui. Bom, depois que ele fez um choque no gráfico de 15, o gráfico de 15 e o gráfico de 4 horas se alinharam novamente, né? Que o preço tinha alinhado aqui, fez um choque de 15, mitigou a zona extrema, fez um choque de 15 e aí agora ele alinhou com a venda do 4 horas. Então, quando os preços, quando os times se alinham, a sua assertividade acaba aumentando, né? Então tá aqui, provavelmente muitas pessoas tomaram stop nessa compra aqui, né? Porque o movimento é muito feio. E as vendas com certeza se foram melhores. Então tá aqui, deu esse movimento bem top aqui de hoje. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para ser mais exato. Depois que o preço fez o movimento de pullback não, desculpa, fez o choque, ele havia deixado essa região aqui do gráfico de 15 minutos. Para ser mais específico, no gráfico de 1 minuto, ele deixou essa região aqui, ó, essa aqui foi um flip, essa zona de demanda, foi flipada, e aí deixou esse range aqui, onde o preço foi lá testar e fez um sweep. Nessa que ele fez um sweep, ele não fez o choque, na minha opinião. Não fez o choque, a gente ainda estava em alta no minuto. Aí o que o preço fez? Fez uma tentativa de alta, falhou. Nessa que falha, em criar um high, eu ficaria de olho num possível choque que aconteceu aqui. Acho que eu estou falando um pouco fora do microfone. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. Nessa que ele fez um choque do minuto, a gente tinha uma região extrema aqui, né? A gente tinha todo esse candle aqui. Como eu gosto de uma coisa mais refinada, eu fui acho que foi no 30 segundos. No 30 segundos a gente tinha esse doji aqui, né? Esse dojizinho aqui. Por que eu marquei toda essa região aqui? Porque é uma região muito pequena, né? E às vezes o preço não vai chegar. Então eu marquei toda essa região aqui nos meus backtests. E aí o preço ainda deu uma passada, né? Aqui atrás tem uma região de 15. E o preço foi testar lá. Mas se a gente está usando o stop um pouco mais acima, né? 20 pontos, está ótimo. Não precisa você expor o stop muito colado da região. Pode deixar com mais folgas, se for tratando de segundos ainda, que o preço pode te dar uma violinada para quem está operando no gráfico de segundos, né? E aí o preço, né, deu essa queda linda. E aí depois, antes da notícia, não sei se foi notícia, eu não vi se era notícia ou não. A gente tinha essa zona de demanda, né? O preço segurou nessa zona de demanda, fez um sweep dessa mínima no gráfico de 7 minutos, deixou um pavio no gráfico de 7 minutos e deixou essa região. Por isso que é muito importante vocês olharem os outros times, como aqui, ó, eu olhei os 7 minutos, ele deixou esse pavio imenso, fazendo o sweep do candle anterior e fazendo movimento de queda, rompendo o último fundo, né? Um rompimento meio feio, mas rompeu. Porque esse candle aqui não fechou, esse também não. E aí esse aqui fechou abaixo, também não fechou abaixo desse, e esse não fechou abaixo desse, e esse também não fechou abaixo desse. Então tudo aqui era liquidez. Tudo aqui era liquidez. E aí se a gente for lá no 1 minuto, o preço consumiu a liquidez. Para quem entrou direto aqui, foi uma entrada muito top. Mas com um stop bem larguinho. Deixa eu ver. 30 pontos. 30 pontos está ótimo. Quem deixou uma ordem limite aqui se deu bem.
foi top das galáxias. O meu primeiro alvo ficaria nessa região aqui, porque é uma região de demanda lá de trás. Acho que, se eu não me engano, é um sell to buy. Aqui também, né? Então aqui seria o meu primeiro target e aqui seria o meu segundo target. Então, se você tivesse pegado essas duas trades sem dor de cabeça, essa 1 para 32, essa aqui 1 para 19, e aí se você entrasse nos 5 segundos ou no gráfico de segundos, você pegaria ela também, uma dupla confirmação, que seria aqui, ó. O preço fez um choque aqui, né, na verdade não foi, foi um choque. Foi um choque aqui, nesse sell to buy. Fez um movimento de queda, testou essa região de demanda e voltou lá para mitigar e continuar o movimento. Então, se você pegou essa venda aqui no risco, 30 pontos, mano, é muito pequeno esse stop, cara. Tem gente que usa 100 pontos de stop, né? E às vezes a gente fica naquela coisa, eu quero só usar 20, quero só usar 30. Quero só usar 20, quero usar só 10. Às vezes você perde muitas trades. Eu mesmo já falo por mim mesmo também, já perdi muitas trades, porque ficava nessa, né? O meu stop vai ficar de 30 pontos. Mas tem gente que usa 100, 150 pontos, né? A gente está numa estratégia que é muito lucrativa. Então, uma ordem limite aqui com 30 pontos está ótimo. E pegar um puta de movimento desse, né? Então, para quem não tem o olho muito refinado no gráfico de segundos, cara, vale super a pena deixar 40, 45, 30, 35 pontos de stop. É melhor sobrar e pegar trade do que deixar muito curto e sair, ser sweepado, ser violinado, como o pessoal diz, né? Eu mesmo várias vezes já fui violinado porque queria deixar só 10 pontos de stop, mas faz parte do jogo, né? Então, vamos aqui. Só nessas 3 trades, se vocês tivessem tido paciência, se vocês, né, tiverem paciência de esperar o preço fazer o que tem que fazer, olha essas vendas lindas, né? Eu falo por mim também, pessoal. Eu sou também um trader iniciante. Eu não sou dono da razão. Estou aqui também dia a dia estudando, aprimorando as técnicas. É tá que eu estou um pouco sumido daqui do YouTube. Estou tentando aprimorar a minha técnica, aprimorar a minha paciência. Eu estou sem tempo também para operar. Eu só tenho tempo mesmo para operar fim da sessão asiática e começo de Londres. Então, provavelmente eu teria pegado alguma venda aqui curta e talvez teria pegado alguma compra aqui, mas e deixaria com certeza uns alertas aqui. E aí, se o preço tocasse e eu tivesse com o celular na mão, eu faria a análise no celular mesmo. Mas eu estou tentando melhorar, sim. A gente tem que melhorar, né, pessoal? A gente não pode ficar com o mesmo pensamento. Precisamos sempre evoluir as técnicas, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então, eu estou tentando melhorar essa questão de pegar trades a favor, mais a favor, com os times alinhados. É difícil, eu vou falar para vocês, não é fácil. A gente fica naquela agonia, né, naquela ânsia de querer abrir uma operação. Principalmente quem está fazendo teste da mesa, quer porque quer pegar a operação. E você acaba tomando stop, muito stop, e fica puto. E aí você quer estourar a conta. É complicado, pessoal, não é fácil você ter mesa proprietária. Trabalhar com o dinheiro dos outros um pouco, parece que não, mas é uma pressão psicológica. Mas a gente está aqui, né? A gente está batalhando todos os dias para a gente melhorar de vida.
tentar buscar a liberdade geográfica, liberdade financeira, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, essas 3 trades que eu achei bacana hoje, né? Essa aqui, 1 para 27, se tivesse segurado até essa segunda zona aqui que eu marquei. Essa aqui, 1 para 32. Essa aqui, 1 para 19. E a de dentro, se você tem o gráfico de segundos e tem a visão de sniper, 1 para 53. Nossa, quanta coisa, né, pessoal? Quando vocês operam a favor da tendência, olha isso. É só paulada. E aí, queria passar um pouquinho no GBP também, né? O GBP também deu muita oportunidade. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. O gráfico de 15. Vamos aqui no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas. No diário, aliás. No diário ele fez um choque no diário. E aí no 4 horas ele fez um choque para alta, né? Então a gente estava no semanal e mensal alta, diário alta e 4 horas tudo alta. Só que o 4 horas ele falhou em romper esse topo aqui. Então, quando ele falhou em romper esse topo, o que eu fiquei pensando ontem à noite, né? Se ele romper esse fundo, vai virar um choque de 4 horas e aí provavelmente ele vai vir testar essa zona aqui. Porque ela foi uma zona de flip do preço. Tá vendo? Essa zona de demanda virou oferta. Então aqui foi uma zona de flip. E aí agora o 4 horas no GBP é baixa. Só que as operações de hoje foi contra a tendência. Por que contra a tendência? Porque o preço, né, ele fez o choque de 4, então 4 horas era baixa, mas o 4 horas tinha que fazer o pullback. E aí o que aconteceu aqui? Fez o choque de 15. A primeira compra foi na zona asiática, na zona de Londres, 4 horas, pré-Londres, aliás, que Londres está abrindo 5 horas da manhã. Acho que foi Frankfurt, né? Frankfurt tá 1 hora adiantado também. Então aqui foi na sessão de Frankfurt. Não, na verdade, foi na sessão de Londres. Essa primeira entrada aqui, sessão de Londres, bem bacana. Fez o choque de 15, fez o choque de 1 minuto e voltou na zona de demanda refinada no gráfico de 1 minuto. E aí o nosso primeiro alvo ficaria nesse topo e o nosso segundo alvo ficaria ou no 50% do range ou na próxima zona de oferta, de demanda. Isso, na zona de oferta do gráfico de 15 minutos, que seria na área de desconto do gráfico de 15, né? Que seria o pullback de 4 horas. Então aqui essa primeira entrada deu 1 para 32, bem bacana. E aí depois o preço fez um pullback, né? Então o preço fez o que? Expansão, pullback, expansão, pullback. Nessa que ele fez o pullback, ele testou uma zona de demanda, fez um choque, ele não veio no fundo, rompeu uma estrutura de M1, deixou essa zona aqui. Na minha opinião, foi uma zona válida, né? E aí o alvo ficaria no topo ou lá na próxima zona. Eu deixaria no próximo topo, tá ótimo. 1 para 10. É o que o preço fez aqui. Expansão, falhou e rompeu o topo. Então o fundo vira liquidez. Olha lá, ó, liquidez criada. Nessa que criou liquidez, fez um pullback, consumiu a liquidez. Então aqui você poderia ter colocado uma ordem pendente, porque você está a favor do movimento de 15. 4 horas é baixa, 15 minutos é alta. Então uma ordem limite aqui, 3 pontos, tá ótimo. Onde ficaria o nosso alvo? A máxima do candle. Depois que ele fez, você entraria aqui no risco, bonitinho. Fez um choque, voltou na zona de demanda. E mais uma entrada nesta zona aqui.
nesse topo aqui, né? Porque a gente não sabe se ele vai romper ou não. E aí quando ele falha em romper o topo, né? Ele deixou liquidez, quer dizer, ele consumiu a liquidez, não rompeu. Nessa que ele não rompeu, o fundo vira liquidez. Aí nesse caso aqui, esse fundo virou liquidez. O preço veio, deixou o fundo igual, consumiu a liquidez desse topo e veio mitigar a zona extrema e consumir essa liquidez e essa liquidez aqui, porque a partir desse movimento deu um push para cima, não quebrou, então este fundo virou liquidez. E este também, porque deixou o fundo igual. E aí o preço veio e consumiu a liquidez com esse movimento aqui. Provavelmente nos segundos deu alguma oportunidade. E aí desse push para cima. Nessa que deu esse push para cima, a gente já estava acima da região de 50. Eu fiz uma venda aqui, deu um profit de 1 para 3. Botei no break-even e me tirou no break-even. Depois que o preço me tirou no break-even, vamos ver aqui. O preço virou, né? Ele rompeu esse topo. A demanda ficou no controle. Nessa que a demanda ficou no controle, eu esperei uma confirmação nos segundos, se eu não me engano. E aí ele fez um choque nos segundos e peguei essa entrada. E meu alvo ficou aqui para cima, né? 1 para 10. Então, bem bacana. Depois que o preço chegou lá no topo, eu pensei comigo, bom, a gente chegou na área de prêmio, na área de desconto do preço, né? Então eu vou pensar em vendas, né? E aí o preço deu esse forte movimento de queda, rompendo esse último fundo e deu uma oportunidade de venda aqui, né? Eu não fiz essa venda, só deixei para estudo. E aí ele deu esse movimentinho aqui, bem bacana, 7 pontos, 1 para 7, muito bom. E queria comentar uma coisa com vocês, pessoal, que eu ouvi de um dos mentores da Phantom, né? Um dos criadores, né, da Phantom, aliás. Às vezes a gente fica iludido em querer buscar trades de 1 para 30, 1 para 50, 1 para 100. Isso é lindo, é muito lindo. Mas, se vocês fazerem um backtest, eu já fiz isso, e eu vi que realmente é fato. De 10 operações, 1 para 10. De 10 operações, 1 para 10. 5, vamos colocar aí 3. 3 operações vai ser take. Desculpa. 4 operações vai ser break-even. E 3 operações vai ser loss. Vocês podem fazer backtest e vocês vão ver que poucas vezes o preço vai chegar 1 para 10, a não ser que você tenha um gráfico de segundos. Nesse caso aqui, ó, 1 para 10. Ó, nesse aqui, 1 para 3. Nesse aqui, 1 para 4. Nesse aqui, 1 para 10. Gráfico de segundos. Aqui, gráfico de minutos. Gráfico de minutos. Gráfico de segundos. Gráfico de minutos. Gráfico de minutos. Gráfico de segundos. Gráfico de segundos. Então, se vocês não têm gráfico de segundos, o meu conselho para vocês, eu vou tirar isso para mim também, porque eu não sou tão consistente ainda no mercado, tenho muitas falhas ainda. Não tentem buscar operações muito longas. Não tentem buscar operações muito longas. Uma coisa que ele falou que é verdade. O trader, ele passa por várias fases. Qual é a primeira fase? A primeira fase é de estudar, claro. A segunda fase é a fase do 1 para 5. Opa. Oi, Jossa. Ah, tá. Pera aí, pessoal. Eu mudei aqui o trem. Porque o meu
Meu teclado é em inglês. A primeira fase do trader é 1/5. Você quer ganhar consistência? Eu tiro isso pra mim também, pessoal. Não é só falando lorota, não. Vocês querem ser consistente nesse mercado? Fiquem um tempo buscando só 1/5. Eu tô tirando isso pra mim também. Fiquem aí uns 6 meses buscando 1/5. Só 1/5. O preço pode andar 1 para 1 milhão. Busquem 1/5. Vocês vão ver que a assertividade de vocês vão aumentar da água pro vinho. Vocês podem fazer backtest. Vocês podem ver que o preço vai andar no mínimo 1/5. Então, se o seu target tá 1/5, 1/2 vocês põem no break-even, talvez 1/3 você tira uma parcialzinha e o resto você deixa pro 1/5. Fica aí, 6 meses. É o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou tirar isso pra mim. Eu gosto de pegar operações longas, sim. Mas eu quero ter consistência nesse mercado. Quero ter consistência, eu quero viver disso. Eu não quero vender curso, eu não quero tirar nada de ninguém. Eu quero liberdade de tempo e liberdade financeira. Então, essas coisas de vender curso, de vender mentoria, vocês acabam ficando presos, né? Para um mentor, você fica preso. E é uma responsabilidade, é uma coisa que eu não quero ter. Eu quero primeiro ganhar dinheiro, viver minha vida, viajar muito. E quem sabe daqui uns 5, 6 anos ou 3 anos eu dei uma mentoria, mas não é uma vontade minha nesse momento. Eu não quero tirar dinheiro de ninguém, né? Eu tô aqui no YouTube expondo a minha opinião, expondo as minhas análises. Então, e tudo que eu falo aqui é que eu tô tentando pôr em prática, né? Eu falho muito, eu vou falar para vocês, eu não sou o certinho, eu não sou aquele trader que é foda, que é super certo. Eu tô tentando me disciplinar ainda também, porque eu quero ter consistência nesse mercado, eu quero viver disso, não quero trabalhar CLT pro resto da minha vida. Então, a minha dica, foquem no 1/5. 1/3, 1/5, 1/7. Foquem nisso por uns bom tempo, uns 6 meses aí, no mínimo. Porque depois que vocês verem a sua assertividade, você arrancando dinheiro do mercado, você fala, opa, 1/10 vai ficar fácil, 1/30 vai ficar fácil. Eu achei isso muito bacana que esse professor falou, que um dos criadores da Phantom falou. E aí eu parei para refletir. E é verdade. Fiz backtest, ó. Hoje o dia foi basicamente testando isso. Ó, 1/5 pagou. 1/5, 1/3 aqui nesse caso, mas pagou porque a gente buscou o topo. 1/4 pagou. 1/5 pagou. 1/5 pagou. 1/5 pagou. 1/5 pagou. 1/5 pagou. 1/5 pagou. 1/5, vamos diminuir aqui. Pagou. E essa aqui, né? Claro, a venda monstruosa. Se você tivesse pegado 1/5, pagou. Então todas essas operações, ó, aqui. Nessa aqui também pagou, né? 1/5. Vamos colocar lá. Vamos supor que você pegou 1/5 também. Aí você fala, pô, mas o preço andou pra caramba. Mas, pô, segue o plano, segue o foco. Não pensa. Pensa na consistência, não pensa no resultado, né? Ó, só nessas trades. Uma, duas. Só a 1/5 que eu vou pegar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45R. Se você está entrando com 1%, você teria feito 45% nessas trades aqui. Só buscando 5R.
É engraçado, né, falar isso, mas ó, aqui é a prova. Estudo de estrutura, bonitinho, entradinha bonitinha. E olha lá, ó, 1 para 5, 1 para 5, 1 para 5, 1 para 3, 1 para 5, 1 para 5, 1 para 4. E pagou. Aí, né, backtest, pagou, né? 1 para 5, 45R. Se você está operando com 1%, 45% da conta. Se você está operando com 10 mil, teria feito 4.500 por aí. 4 mil dólares. Vezes 5. Vamos ver aqui quanto que é. Claro que se você tivesse acertado tudo, né? Vamos colocar aqui. 4 mil dólares vezes, colocar 5 reais. 20 mil reais. Não tá bom? Precisa buscar um para 500, um para 10? Não, né? Acho que não. Eu tiro isso pra mim, pessoal, também. Acho que esse vídeo vai ficar longo. Mas eu tiro isso pra mim também. É uma reflexão que eu tenho, que eu tô tendo essa semana, né? E aí, vocês podem ver. Porra, mas o cara lá pegou um pra 30. Mas vai colocar lá no fim do mês. Quem vai ser mais assertivo? Vai ser você, que você vai fazer 1 para 5 todo dia? Ou vai ser o cara que vai tentar pegar todo dia 1 para 30? Aí vocês tiram as conclusões de vocês, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que passei um pouco da minha visão, do que eu tô refletindo essa semana. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês me chamam lá no Instagram, me mandam uma mensagem aí, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E bom fim de semana e espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? Tamo junto.